Para você que está chegando junto com a gente aqui no canal de notícias, sejam todos bem-vindos. Hoje é sexta-feira, dia 13 de novembro de 2020. É isso mesmo, hoje nós vamos trazer para vocês um alerta importante do INSS para tentar ajudar você a se manter no seu benefício e ficar atento para não ter o benefício cortado. Você sabia que ao longo dos últimos meses, 3 em cada 2 benefícios do INSS é, no caso, negado ou cortado por conta da perícia médica? Se você não sabe, calma, a gente vai explicar para vocês os motivos que isso estão acontecendo. Então assista aí com calma, deixe o seu comentário, compartilhe com seus amigos nas redes sociais e se inscreva aí no nosso canal de notícias. Todo dia a gente traz um conteúdo importante para deixar você por dentro do que é seu por direito, tá bom? Sem mais delongas, vamos direto para a matéria de hoje. Bom, o INSS nega pedidos de auxílio-doença por, no caso, falta de prazo no afastamento do atestado. Você sabia que tem muita gente que está enviando o atestado médico ou o laudo médico sem um prazo de validade, no caso do procedimento online? Se você não sabia, esse é o grande vilão da perícia online. E se você, no caso, vai enviar o seu laudo, no caso, aí dá aquela olhadinha, vê se está correto o seu laudo. Preste atenção na matéria que a gente está explicando agora. Se liga nessa situação. Enfrentar uma doença grave nunca é fácil, mas pode se tornar ainda mais difícil com a burocracia imposta na hora de buscar a licença médica pelo INSS. Diagnosticada com câncer no reto e metástase no fígado, a babá Ana Maria, de 62 anos, deu entrada no auxílio-doença pela primeira vez em julho desse ano, mas teve o pedido negado 2 vezes pelo INSS. A alegação é que o atestado médico apresentado pela segurada não informa o prazo de afastamento. O laudo assinado por um médico do Instituto Nacional do Câncer, o INCA, informa que a paciente está está colostomizada e não tem previsão de alta do tratamento, já que realizará quimioterapia e posterior avaliação cirúrgica. Quanta gente não está passando por uma situação parecida com a dela? Não só tendo o problema do câncer, como um problema psicológico, psiquiátrico, um problema aí no caso relacionado à hérnia de disco. Quantas pessoas tiveram a negativa do INSS? Você já percebeu a importância de você prestar atenção no que está no seu laudo médico na hora que você sai da consulta? Esse é um ponto que muita gente desconhece. E eu espero que a partir de hoje, você que está assistindo o nosso conteúdo, possa compartilhar esse conteúdo e ficar ligado nesse ponto. Continuando a matéria, mandamos todos os laudos pelo INSS e sempre dava erro, até que o pedido veio indeferido. Da segunda vez em que ela deu a entrada no auxílio, pediram que ela fosse até a agência de Itaboraí, mas quando ela chegou lá, a agência estava fechada. Ela fez o processo novamente pela internet e sabe o que aconteceram? Mais uma vez foi indeferido o pedido, alegando que o atestado não tem prazo. Só que é um tratamento de câncer. O INCA não dá o prazo porque não tem como estimar a melhora dessa paciente. O que tem aí é que o INSS começar a analisar a situação e não só o laudo. Uma portaria conjunta do INSS com a Secretaria da Previdência Social, assinada em abril desse ano, em razão da pandemia, regulamenta a antecipação do auxílio-doença
com o envio dos documentos e do atestado médico pelo meu INSS. Esse procedimento substituiu temporariamente a realização da perícia médica, já que as agências estavam fechadas. Nessa regulamentação, o INSS determina que os atestados médicos enviados pela internet devem conter o prazo estimado de repouso necessário. Luiz Felipe Veríssimo, advogado do escritório SASV, também ressalta que os peritos da Previdência Social têm autonomia para determinar o prazo de afastamento do segurado, ainda que o médico particular não o tenha feito. Para ele, o fato de um atestado não informar o tempo de afastamento não inviabiliza a concessão do benefício, tanto que, muitas vezes, o segurado apresenta um laudo médico pedindo o afastamento por um tempo determinado de dias e não necessariamente o período do INSS fica restrito a essa definição, alegou aí o advogado. Se liga nessa situação, obrigatoriamente precisa conter o prazo de afastamento, mesmo que estimado. Há 3 caminhos depois que o pedido é indeferido em casos como esse. Você sabia? Não sabia? Vamos lá. Primeiro, tentar uma perícia presencial, judicializar pedindo os meses atrasados desde o primeiro requerimento ou pedir um novo atestado com prazo, afirma o advogado João Badari, especialista em direito previdenciário. Para a outra advogada, a Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o IBDP, porém, o INSS deveria ter critérios menos rígidos para negar benefícios, fazendo o uso de instrumentos como as exigências que permitem que o segurado envie documentos adicionais. Negar benefício para uma pessoa com câncer porque não tem prazo no atestado é inacreditável, mas acontece no Brasil. A pessoa precisa daquela proteção. O INSS poderia ter agendado uma perícia presencial, agora algumas agências já estão fazendo esse tipo de atendimento, ou então abrir uma exigência pedindo um novo atestado. Aí eles colocariam toda a exigência nesse pedido para ela apresentar. Isso deveria ser feito, mas não foi. Tentativas pelas vias judiciais, como funcionam? Vamos lá. Depois da negativa do INSS, no caso aí, a paciente Mariana Graciano afirma que tentará a via judicial. E esse é um dos caminhos que mais tem aí, no caso, tendo uma resposta positiva. Ela vai buscar agora o seu direito na justiça. Apesar de contar com a ajuda financeira dos patrões e de conseguir uma parte dos remédios no INCA, Ana Maria, que mora em Itaboraí, na Baixada Fluminense, gasta muito dinheiro com transporte até o hospital, que fica no centro do Rio. O tratamento é feito 3 vezes na semana e em 2 semanas no mês. Então, olha só, 2 semanas no mês, 3 vezes na semana, ela tem que se dirigir de Itaboraí, pegar em mais ou menos quase uns 100 quilômetros de distância, encarar engarrafamento, encarar aí também ponte, no caso Rio-Niterói, e engarrafada para chegar no Rio de Janeiro e passar pelo tratamento. Veríssimo afirma que, em casos graves, a solução mais rápida pode ser mesmo a justiça, por meio de uma liminar que conceda o benefício antes mesmo da realização da perícia e da conclusão do processo judicial. O tempo depende muito da vara judicial e da movimentação do processo depois que é distribuído, mas, em alguns casos, o segurado pode conseguir a liminar rapidamente em até 1 semana, dependendo, é claro, do advogado. Com a pandemia, pode ser que demore um pouco, mas, no caso aí, em poucas semanas a pessoa pode ter o benefício concedido. O que diz o INSS em relação dessa situação?
Procurado, o INSS informou que, no caso da Ana Maria Graciano, o auxílio-doença foi indeferido em 7 de agosto pela perícia médica, pois o atestado não apresentava os requisitos necessários. Brincadeira, né? Para a solicitação do auxílio-doença, o atestado médico deverá ser legível, sem rasuras e deverá conter as seguintes informações: assinatura, carimbo do médico, com registro do Conselho Regional de Medicina, o CRM, informações sobre a doença e a respectiva numeração da Classificação Internacional de Doenças, que é o CID-10, além da data de início e o prazo estimado de repouso necessário. O Instituto acrescentou ainda que a avaliação do atestado médico é feita exclusivamente por um perito médico federal e que, para ter direito ao benefício, a incapacidade para o trabalho deve ser atestada pela perícia médica federal. Esperamos ter ajudado você de alguma forma. Se você, no caso, tiver alguma dúvida ou quiser colocar aí a tua situação, pode fazer nos comentários, mas não deixe de passar o conhecimento, gente. Compartilhe aí o conteúdo com seus amigos, se inscreve aí no canal. Todo dia a gente faz aí matérias, traz as matérias para tentar deixar você por dentro do seu direito. Então, quando você for passar antes de você passar pela perícia médica, foi consultar com o médico, tudo direitinho, pede para o médico colocar um prazo aí mínimo. Vamos supor que um tratamento aí, o médico não pode dar o prazo, mas que ele coloque 3 anos, se for no caso de câncer, coloca 3 anos. Pelo menos já tem uma data, o médico não vai ter desculpa na hora de fazer a perícia, ok? Isso é uma dica, mas isso depende de cada médico. O importante é você olhar direitinho, dependendo da situação, se tem um prazo certinho para o seu tratamento no seu atestado, tá bom? Muito obrigado pelo teu carinho, continue com a gente, continue compartilhando, se inscrevendo, deixando o like e o mais importante, vindo junto. Vem com a gente, vem junto.